E já aproveitando esse gancho, que eu queria falar sobre isso, que é o caso do nosso querido amigo Matheus Alves, tá? Uma informação exclusiva do nosso querido Gabriel Sá, que o São Paulo encaminha de fato a venda do Matheus Alves e deve usar o dinheiro para contratar novos jogadores. Então, assim, sabe aquela, com todo o respeito da palavra, ideia estúpida que às vezes você tem? Você fala, pô, cara, eu tô devendo aqui, sei lá, tô devendo cartão de crédito, mas eu tenho um dinheirinho guardado para pagar ele. O que você acha de eu parcelar esse cartão, pagar em juros e aí eu conseguir ter limite agora para comprar mais do que eu não consigo comprar? Então é uma ideia meio, na minha visão, meio estúpida de você vender um menino que você poderia ganhar muito mais, oportunizando ele dando minutos, né? Lembrando que, como eu disse no Bom Dia essa semana, ele tem quase o mesmo número de jogos que o Jair, que agora está no Botafogo, fez no Santos, né? Numa Série B, e o Jair foi vendido por 89 milhões de reais, né? Se for 6 milhões de euros, vai ser mais ou menos 40 milhões de reais que o Matheus Alves deve gerar nas receitas, né, na venda, melhor dizendo, para o CSKA Moscou. Além disso, né, além da venda, né, o Sá também traz a informação de que o São Paulo teria mais 25% de mais-valia, que é numa futura venda do CSKA para algum time da Europa ou qualquer outro time, o São Paulo teria mais 25% para conseguir talvez ganhar mais dinheiro em cima disso, né? Chacon, você concorda comigo? Você acha que é uma ideia estúpida? Até porque não é um dinheiro que, pô, preciso comprar e pagar a conta agora. É um dinheiro que não, eu vou pegar esse dinheiro e vou contratar outros jogadores. Não faz muito sentido, né? Não faz. E assim, vamos imaginar que quem acompanha o dia a dia dos treinamentos, não é o caso, não é o que eu acho, né? Mas chega e fala assim, poxa, o Matheus Alves não tá jogando nada, tá treinando nada, não tá se encaixando com o elenco, enfim, tem que vender mesmo, tá tudo certo. Vamos imaginar vender o Matheus Alves. O ponto mais importante é que esses 6 milhões de euros, primeiro que esses 6 milhões são 90%, eu acho, ou 85%, alguma coisa do tipo, 90%, vai. 90% São Paulo vai receber, ou seja, 5,4%. Então isso já virou 5,4% para o caixa do São Paulo. Porque o restante, os outros 10%, são do atleta. Ele vai lucrar 600 mil euros nessa brincadeira. Beleza? Beleza. Direito dele, tudo mais. O que eu estou analisando é o cenário do São Paulo. 5,4%. Mais 25% de mais-valia. Ou seja, a aposta do São Paulo, não estou falando que é correto ou não, pessoal, eu escrevi isso no Twitter, o pessoal não entendeu bem, achou que eu estava elogiando. A aposta do São Paulo é que o CSKA faça uma venda, né, maior do que 6 milhões, e aí tudo que exceder, então vamos imaginar, vendeu por 10 milhões para alguém, 10 milhões de euros. Então, dos 4, 25% é de São Paulo. Então, 1 milhão de euros a mais. Ou seja, o São Paulo vai lucrar, imaginando nesse cenário, 6,4 no total. É muito pouco. É muito pouco. Vamos imaginar 10 milhões de euros. Quanto que precisaria chegar a 10 milhões de euros? Ora, precisaria de 4,6. 4,6 é muita coisa. Precisaria vender o Matheus Alves por uns 40 milhões. Sei lá, 40 e poucos milhões. Fazendo a conta bem chucra, bem rasa. Não vai acontecer uma venda de 40 milhões do futebol russo para ligas maiores da Europa. E ainda tem o agravante da Rússia estar isolada do mundo futebolisticamente hoje. A Rússia está isolada do mundo. A Rússia não participa da Champions League, tem um campeonato que não é transmitido em nenhum lugar. O CSKA também não é a melhor equipe do momento no futebol russo. Também é bom pontuar isso. Ou seja, tudo conspira contra esses 25% de mais-valia, né? Então, assim, eu preferia que fizesse a venda seca, sem os 25. Fala assim, não, vamos vender por 10, mas sem os 25%. Não, pode ficar, mais-valia o caramba, a gente fica com o mecanismo de solidariedade que são 5%, naturalmente. Então, assim, é uma venda, eu acho que por parte do São Paulo ruim. Aí eu já vi o pessoal falando assim, mas também
Pô, o atleta escolher. A escolha de carreira do atleta é de cada um. Para mim, tanto faz. E aí você recebe esse dinheiro, 5,4 milhões de euros, você não compra nada espetacular hoje em dia? Nada espetacular já formado hoje em dia você compra com 5,4 milhões de euros? E você vai gastar em quantos jogadores? Então, assim, eu acho extremamente complicado essas negociações, extremamente questionáveis e mal feitas. Acima de tudo, mal feitas. Van, foi perfeita aí, né, a análise financeira até do nosso querido Chacon. Inclusive, podia abrir aí uma consultoria, porque realmente faz muito sentido essa questão de valorização. É uma situação muito complicada, né? Assim, não faz a menor sentido essa venda para o CSKA e por tudo que foi falado. Mas tem um ponto que é importante a gente dizer, que o São Paulo talvez estaria precisando do dinheiro e tudo mais. Agora, a informação que o nosso Gabriel Sá trouxe, além da negociação estar caminhando, né, é o fato do São Paulo usar para contratar jogadores. E teve até a possibilidade de trazer o Biel, que saiu, que era do Grêmio, Bahia, foi para o Sporting. Outros jogadores vão entrar no cenário. Na minha opinião, não faz o menor sentido você vender um atleta que tem menos de 30 jogos como profissional, um menino de 20 anos de idade. O que você pensa sobre essa estratégia de mercado do São Paulo, que além de tudo que foi falado, financeiramente não compensa, o recado que você manda para o mercado pode vir, vem contratar, porque eu não estou valendo nada. Porque se você vende o Matheus Alves, um meio campo, um camisa 10, que pode jogar de 10, pode jogar de segundo volante, tem muito ao que evoluir, por 6 milhões de euros por um cenário, em determinado momento, né, num clube em que, em teoria, teria que pagar o dobro. Uma coisa é você vender ele 6 milhões de euros para o Aston Villa, para um time da Premier League, porque por mais que você venda pouco, nessa mais-valia você consegue ganhar uma valorização. Agora, o CSKA, com todo respeito ao CSKA, deveria pagar o dobro, então deveria pagar 12, entendeu? Mas não faz muito sentido. Então, para o mercado, o São Paulo está dando uma clara desvalorização do seu produto. Você também concorda com isso? Cara, eu não vejo nenhum benefício em vender ele agora, sabe? Porque, assim, ele é um jogador que a gente precisa ter no nosso elenco. Lógico que ele vai passar por instabilidade, porque é um jovem, só que de apenas 20 anos, né? Só que a gente vê que ele tem potencial. Não vamos colocar o menino também como... Beleza, tudo bem, mas é uma posição que a gente precisa muito, que a gente critica tanto do Luciano ser utilizado como meia. Então a gente tem um meia de origem, que tem evolução, que a gente viu que tem qualidade, que tem personalidade, e a gente vai e vende por esse valor. Sabe, não tem como defender, sabe? Fica difícil defender essa posição para trazer outros jogadores. Tá, mas vamos trazer o quê? Vamos trazer um meia, sendo que a gente tá vendendo um meia com potencial, sabe? Não faz sentido. A conta não bate, não faz assim sentido algum. Que nem, por exemplo, vamos trazer o Biel. Mas, eu, sinceramente, eu não acho que o São Paulo precisa de ponta agora, no momento, sabe? Acho que as prioridades deveriam ser outras. Eu não entendo, às vezes, essas contratações do São Paulo, e muito também porque eu acho que agora as contratações têm que depender do aval do Crespo, que é o que a gente falou muito semana passada. Que, não adianta a gente vir trazer agora jogadores totalmente avulsos e sem objetivo nenhum, só para inflar o elenco que seja, e de repente o Crespo não utilizá-los. Aí a gente vai gastar um dinheiro que não tem, porque nunca é de graça. Mas o jogador estava sem clube, se for o caso. Mas nunca é de graça. Sempre envolve que sejam luvas ou que sejam os salários do próprio jogador. Então, tudo tem que ser pensado com muita seriedade. E assim, parece que a gente cobra e a gente não vê realmente uma mudança nessa questão de seriedade em trabalhar com os jogadores, porque Cotia tem o seu gasto, que seria, na verdade, um investimento, né? Você investe em Cotia para fazer os jogadores se 30 milhões. Exato. Para irem para serem... Não é para ganhar campeonato, não é para ganhar copinha. Não é para ganhar a copinha que a gente tem em Cotia, sabe? Também, ok, beleza, consequência uma coisa da outra. Mas é para formar atletas. E quando a gente vai lá e forma atletas, a gente está formando jogadores, a gente não está aproveitando em seu máximo e estamos vendendo a troco de nada. Quando os jogadores dos últimos anos, eu falo aos longos de muitos anos aí, que a gente nem viu jogar praticamente pro profissional. A gente vem desde David Neres, que nem jogou pelo profissional. E quantos outros jogadores que nem chegaram realmente a atuar pelo profissional, que foram vendidos e, enfim, né? E a gente não se aproveita. A gente vai falar, que eu vi que tá na pauta aqui também, da gente falar do Leandro, né? Que o Gabriel Sá trouxe disso também. Leandro é o goleiro da base, que também tem um grande potencial, batedor de falta, pegador de pênalti, decisivo nas categorias de base.
e que a gente não viu atuar. Tá bom que goleiro é uma posição à parte, é diferente, mas de qualquer forma é a mesma coisa. A gente vê o São Paulo renovando com o Jandrei e não renovando e nem entrando em detalhes e nem tentando muitas vezes ter a permanência desses jovens atletas. Antigamente o São Paulo vendia bons jogadores, vendia jogadores até talvez nem de tanto alto escalão, mas jogadores mais assim, eu digo, mais experientes, que não foram assim, não são joias nossas, por valores bons, sabe? O São Paulo conseguia vender jogadores que nem eram da base por bons valores. E agora a gente não consegue vender um jogador promissor para uma liga importante e por um valor ok. Tipo assim, é revoltante, sabe? Eu entendo a revolta de todo mundo, eu entendo a revolta do chat com isso, porque realmente a gente não faz sentido nenhum isso, não faz sentido. E a gente não vê uma solução, a gente só espera o anúncio ser feito, porque é o que vai acabar acontecendo. Exato. E ó, pedindo para a galera já, dedo no like aí, vamos subir esse like, tá muito pouco, 166 likes, então ajuda a gente aí que com mais likes essa live também chega para mais São Paulinos. Você falou tudo, Van, é uma situação delicada, eu vou falar rápido, vocês já foram perfeitos na análise de vocês. É literalmente você pegar a Cotia e todo investimento que você faz e rasgar uma venda dessa. Não faz sentido até para usar o dinheiro para contratar jogadores. Em posições, você falou bem, na ponta não é a necessidade. Estão falando da saída do Pablo Maia para o futebol italiano. Não sabemos como o Luiz Gustavo vai voltar. A gente não tem primeiro volante, só o Negrutti, que é o menino, e não jogou uma partida esse ano no futebol profissional de São Paulo. Então, assim, estão falando de ponta, estão falando de segundo volante, mas, cara, a gente não tem primeiro volante para jogar. Meio não faz o menor sentido. Então, assim, novamente, a chegada do Crespo, para mim, traz um alento de alguém que realmente entende de futebol e vai falar, gente, vamos reorganizar o planejamento aqui. Eu sei que vocês estão precisando pagar dívida, só que eu também preciso ganhar título para me manter. Então, vamos fazer isso juntos, a quatro mãos, porque senão vai dar ruim. E isso mostra, na minha opinião, uma opinião minha, de que falta um pouco de profissionalismo também na diretoria de futebol.